Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bíblia Talk. Um prazer enorme ter você aqui junto com a gente nessa oportunidade. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, eu gostaria que você se inscrevesse e que você ativasse o sininho das notificações para poder receber a notificação todas as vezes que nós soltarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. Nós estamos estudando a revista do primeiro trimestre de 2021, da editora CPAD, da revista dos jovens, que traz por título Ensina-nos a Orar. Exemplos e pessoas que marcaram as escrituras. E o comentarista dessa lição é o pastor Marcos Tedesco. E hoje nós vamos estar estudando a lição de número 10, que é Jesus e a oração do Pai Nosso. Antes de começar essa aula, eu gostaria de te lembrar que se você não tem a revista da Escola Dominical desse trimestre, nós temos essa lição, o material dessa lição, no primeiro link da descrição desse vídeo. E se você perdeu alguma das lições anteriores desse curso que nós estamos fazendo aqui no nosso canal, você pode acessar agora aqui no card que está aparecendo em cima do nosso vídeo. Para ministrar essa aula de hoje, eu gostaria de convidar e que você recebesse nosso amigo querido pastor Elias. Olá meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio poder estar aqui de volta para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. O texto áureo diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então, o estudo de hoje ele está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6, que é sobre a oração modelo que o Senhor Jesus nos deu, né? A oração do Pai Nosso. A verdade prática diz: a oração do Pai Nosso foi deixada por Jesus para nos ensinar acerca da importância da oração em oculto, da primazia de Deus no direcionamento de nossas petições e do valor do altruísmo em nossa trajetória cristã. Então vamos agora para a leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 6, versículo de 5 a 13 diz: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Nesse primeiro ponto aqui, seguindo o modelo que Jesus nos dá, nós tiramos algumas aplicações práticas aqui. A preocupação do Senhor Jesus sempre foi com o problema da hipocrisia. Nós não podemos ser hipócritas. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, achar que sabemos orar, que temos, assim, uma eloquência, né? E fazer aqueles enfeites na palavra, fazer aquela impostação de voz, etc., etc., achando que com isso estamos impressionando as pessoas. Pode até ser que a gente impressione as pessoas que estão nos ouvindo, estão ali, né? Mas com certeza nós não vamos estar impressionando Deus. Então, o modelo que o Senhor nos dá é o seguinte: quando eu precisar orar, quando eu precisar conversar com o papai, eu devo procurar um lugar secreto, um lugar a sós com o Senhor. Esse lugar secreto não tem que ser realmente um lugar secreto onde ninguém possa ver, mas, por exemplo, na sua casa, lá no seu aposento, no seu quarto, ou numa sala reservada, você encosta a porta e ali você vai orar, né? Porque a oração, ela é nada mais do que uma comunicação. Nós vamos ver no decorrer desse estudo o que é oração. A oração não é uma ladainha, né? Não é uma coisa assim decorada. Como, por exemplo, tem muita gente que decora o Pai Nosso, mas ali nós precisamos entender que aquilo ali é apenas um modelo a ser seguido. A oração é uma conversa, é uma comunicação. E para a gente se comunicar com alguém, é necessário que você conheça essa pessoa e que você tenha ali um grau de intimidade com aquela pessoa para você poder chegar diante daquela pessoa e se comunicar com ela com liberdade. Chegar e chamar a atenção dela e explicar o que está acontecendo. Tá? Então, se você não tem essa comunhão com Deus, se você não tem uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo, fica difícil essa comunicação. Porque você chega para um estranho e abre o seu coração para ele, né? Dentro de
de assuntos e de demandas que ele não tem nada a ver com aquilo, né? Então, talvez ele te ouça, mas ele não vai mover nada por você. Então, quando a gente se comunica com alguém que a gente conhece e que sabe que ele está pronto para ouvir e está pronto para dar uma resposta, ok? Então, nós vemos aqui que o Senhor, ele alerta que nós não sejamos hipócritas, que orava em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, em alta voz, para que as pessoas vissem, né, que ele estava orando e através do que ele dizia, pudesse até julgar e dizer assim, olha, esse homem realmente é um santo homem de Deus, esse homem realmente é verdadeiramente crente. Até na questão do jejum, né? Jesus vai falar aqui, o camarada levantava de manhã e dizia assim, olha, amanhã eu vou jejuar. Então ele levantava de manhã, ele não lavava o rosto, não escovava os dentes, não penteava o cabelo. Então ele ia lá para a esquina, né, da casa dele e se postava lá. Por quê? Porque ele queria que as pessoas vissem que ele estava jejuando naquele dia. O zóio remelento, né? Aquele bafo de onça, porque não escovou os dentes, não lavou o rosto, não molhou o cabelo, não passou um creme, alguma coisa para pentear o cabelo. Então as pessoas olhavam para ele, olha, esse homem, o santo homem de Deus, ele está jejuando. Então o que o Senhor diz aqui? Chama eles de hipócritas. O Senhor não ouve esse tipo de oração, porque o Senhor, antes de olhar para a tua fisionomia, olhar para a tua estatura, o Senhor olha para o teu coração, ele vê a verdadeira intenção do teu coração, ok? Então diz assim, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, olha aqui, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então, nós vemos aí também uma prática errônea de oração, né? Inclusive em algumas denominações, que não vou citar nome porque não convém, né? Não é a nossa ética, mas existem muitas denominações aí que fica 2 horas chamando por Jesus. Jesus, 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 como se Jesus fosse surdo. Jesus não é surdo, gente. Pelo amor de Deus, Jesus não é surdo. E antes que a palavra chegue à boca para ser expressada, o Senhor já conhece qual é a intenção do coração. Então, o conselho do Senhor aqui é que nós não usemos de vãs repetições. Nós temos, ou seja, o Senhor quer que nós sejamos diretos e objetivos naquilo que precisamos. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que Jesus, ele está no Kairos. O tempo de Deus é Kairos. O nosso tempo é Cronos. O nosso tempo é medido por minuto, por segundo, por horas, enfim. Então é diferente. Nós estamos numa dimensão, o Senhor está em outra dimensão. Ok? Então, muitas vezes o Senhor responde em segundos. Dependendo da necessidade que o Senhor entende, ele envia o seu anjo, ele envia o socorro imediatamente, em fração de segundo. Porque o Senhor não existe limitação para o Senhor. Mas há coisas que nós precisamos aguardar. Pedimos e precisamos aguardar. E existem outras condições para que aquilo que eu peço ao Senhor seja realmente satisfeito. Porque eu tenho que orar dentro da vontade de Deus. É o Senhor, como Pai, que vai saber se aquilo é bom para o filho ou não. Nós, como pais, sabemos o que podemos dar para os nossos filhos. O filho quer alguma coisa, mas você sabe que aquele não é o momento e que aquilo não é hora para aquilo. Então você segura. Você não, espera um pouquinho, daqui a pouco eu lhe dou. Né? Não vou dar agora não, você já comeu isso, não pode comer demais. Ele vai chorar, ele vai espernear, porque ele quer mais. Mas você tem o controle da situação. E você sabe o que vai ser melhor para o teu filho. Se você empanturrar o teu filho de doce, ele vai ter problema no futuro com doenças.
E você não quer isso para o seu filho. Você quer que seu filho seja alguém saudável por toda a vida. Da mesma forma, é nosso Deus e Pai conosco. Muitas vezes nós queremos algo que para Deus, na visão de Deus, aquilo vai ser prejuízo para as nossas vidas. Então Deus, ele vai segurar, ele não vai dar, porque nós temos que estar no centro da vontade de Deus. E essa vontade de Deus precisa prevalecer sobre as nossas vidas. Portanto, diz aqui o texto, o verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então, a primeira parte da oração, sempre ela tem que ser em engrandecimento, em glorificação a Deus. Muitas pessoas já começam a oração já no ponto certo, pedindo e exigindo, e como algumas religiões ensinam, coloca Jesus na parede, crucifica ele de novo, espreme ele porque ele é obrigado a dar. Não é bem assim. Aonde já se viu a criatura mandar no Criador? Se isso acontece, alguma coisa está errada. Então não é assim. Se Deus é nosso Pai, nós não podemos forçar. Uma criança não tem força para subjugar o pai e obrigá-lo, o pai, a dar aquilo que ele deseja. Não. Ele pode até puxar na camisa do pai, na calça, ele pode ficar, às vezes, irritado, nervoso, mas o pai tem o controle não só de proibir, de não dar aquilo que o filho quer naquele momento, como também de subjugar ele. E, se precisar, castigá-lo também, né? De dar nele umas palmadas e mostrar para ele que ele não manda. Quem manda ali é o pai, né? Então, é uma forma de ensinar. Então, nós não podemos fazer isso de forma nenhuma. Então, quando iniciamos a oração, nós temos que dizer: Pai nosso. Um outro quesito aqui é que não é meu pai. Aqui está no plural, está no coletivo. Pai nosso. Por quê? Porque ele é pai de uma família espiritual aqui na terra. Então, quando nós pedimos, nós temos que pedir dentro dessa condição, porque nós vamos ver mais para frente, na própria oração de Jesus, quando ele diz que nós precisamos perdoar aqueles que nos devem. Porque se nós não perdoarmos os que estão nos devendo, né, nós também não seremos perdoados pelo nosso Pai. Então, existe assim uma reciprocidade e uma koinonia, vamos dizer assim, uma coletividade que está inserido dentro de uma unidade. E essa unidade não pode ser desfeita. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Então, no primeiro ponto é isso. É a vontade de Deus que precisa prevalecer sobre a nossa vida e sobre todas as coisas. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Principalmente na terra. Por quê? Porque no céu a vontade de Deus ela é satisfeita em tudo. Mas aqui na terra, muitas das vezes ainda não está sendo. Então, essa vontade de Deus aqui na terra precisa também prevalecer. E vai prevalecer de que forma? De que maneira? Através dos santos que estão aqui na terra. Porque a continuidade, o desenvolvimento do reino, ele está sob os nossos ombros. Ele está sobre os nossos ombros. Está sobre a nossa responsabilidade. Nós precisamos dar prosseguimento, dar sequência, né, ao desenvolvimento do reino de Deus aqui na terra. E aí sim, a vontade do Senhor será cumprida, né? Aí a terceira parte vem: o pão nosso de cada dia dá-nos. Então nós vemos aqui que não é o pão nosso, o meu pão de cada dia me dê hoje. Não, é o pão nosso, aqui abarca todos, de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas, aí abrange mais uma vez toda a família de Deus, né? Todas as nossas dívidas,
assim como nós, envolve eu e os demais, né? Perdoamos aos nossos devedores. Quantas pessoas te devem? Nesse particular aqui, não é a quantidade de pessoas que estão te devendo, mas é a quantidade de pessoas que devem a todos. Então eu preciso, e todos nós precisamos juntos, perdoar, né, as dívidas de cada um, para que as nossas dívidas, porque nós também devemos, né, nós devemos amor, compreensão, devemos um monte de coisa, até espiritualmente falando. Então é necessário que nós pratiquemos a oração, reconhecendo essas falhas, para que Deus nos perdoe, né? E possa perdoar também aqueles que nos devem. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Então nós vemos aqui a conclusão dessa oração modelo. Essa oração aqui, ela pode ser orada sim, mas ela não pode se tornar uma ladainha na nossa vida. Porque, como disse a princípio, a oração, ela é uma conversa, uma comunicação. E o que vale para o momento é a necessidade que você está tendo. O que vale para o momento é aquilo que você precisa expressar diante de Deus. Automaticamente, ao Senhor nos deixar esse modelo, ele estava aqui com isso, mostrando para nós que a oração, ela tem o início, ela tem o meio e ela tem o fim. E o início da oração é sempre o início de agradecimento, de reconhecimento, de submissão a Deus, de adoração e louvor a Deus. A partir daí, a gente começa a oração nos arrependendo dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas. Aí entramos no corpo da oração, propriamente dito, que é a intercessão pela igreja, pelos irmãos necessitados, pelas autoridades constituídas, pelos governantes, enfim. E, por fim, agradecer ao Senhor por ter ouvido a nossa oração e, crendo, nos colocamos na sua dispensação, dentro da sua vontade, para receber do Senhor a resposta positiva ou negativa. Amém? Porque o que nós pedirmos vai passar pelo crivo de Deus. E depois de passar por esse crivo, então ele vai decidir se nós recebemos aquilo que pedimos, se é justo aquilo que pedimos para nós ou para alguém, e aí ele vai conceder segundo a sua vontade. Amém? Eu acho que esse ponto ficou bem esclarecido, né, para você, meu querido irmão, sobre a questão desta oração modelo. É o modelo que o Senhor nos dá para que, através dele, a gente possa, né, fazer a nossa petição ao Senhor. O primeiro tópico diz: Jesus ensina a respeito da oração. Quando ele ressuscitou, aqueles 2 homens estavam indo para Emaús e estavam tristes, né, chateados, porque já havia se passado 3 dias e o Senhor Jesus não tinha ressuscitado segundo a visão deles. Jesus estava com ele, mas eles não reconheceram o Senhor. E por já ser adiantada a hora, eles insistem com o Senhor Jesus para que fique na sua casa, porque caminhar durante a noite era um tanto perigoso. E Jesus fica ali com eles, e no partir do pão, Jesus dá graça. E ao orar pelo pão, agradecer ao Pai por aquele alimento, eles reconhecem que eles estavam diante do Mestre. E naquele mesmo momento, Jesus desapareceu. E eles agora, animados, cheios de alegria, eles retornam novamente para Jerusalém para avisar os demais irmãos que Jesus tinha ressuscitado e que tinha caminhado com eles e tinha chegado até a sua casa. Então, tudo que Jesus fez, ele fez para nos ensinar, para que nós possamos seguir este modelo. E Jesus cita um determinado momento nas Escrituras, quando ele lava os pés dos discípulos, ele diz para que nós possamos seguir o exemplo. Eu vos dei o exemplo. Então,
Jesus se tornou o exemplo para nós e nós precisamos continuar seguindo esse exemplo do Senhor Jesus, fazendo tudo de acordo com a sua santa vontade. O segundo ponto diz, uma oração que nos ensina a viver. Nós vemos aqui que essa oração ela está dividida em 6 partes, né? 3, que são as 3 partes iniciais, elas são voltadas exclusivamente para Deus, né? É a gratidão, é o reconhecimento da sua soberania, é a glorificação, é a adoração, né? Enfim, é o agradecimento por tudo que o Senhor já tem feito, é o agradecimento pelo que Ele está fazendo, é o agradecimento pelo que Ele ainda vai fazer. Então, isso é um reconhecimento que nós devemos ter para com o nosso Deus. Aí, após essa primeira fase, entra a segunda fase, que são as 3 últimas, que diz respeito a nós, né? A nós pessoalmente falando, e a todos os que estão em volta de nós, ou na convivência, né? Nos dias em que vivemos na terra, nessa comunhão fraternal com a Igreja de Cristo, porque somos membros, né, do corpo de Cristo, e o Senhor diz que são muitos os membros, mas todos trabalham para que o corpo funcione. Então nós precisamos orar pelo corpo, né, que é a Igreja do Senhor. Aquilo que eu desejo para mim, eu também preciso desejar para o meu irmão, para a minha irmã, enfim, para o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então diz assim, primeiro, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Segundo, o pão nosso, as nossas dívidas, livra-nos do mal. Então aqui nós encontramos 6 pedidos, 6 expressões que muito tem a nos ensinar. O mestre inicia sua fala com observações precisas quanto aos procedimentos envolvidos na oração. Primeiro, devemos orar evitando a publicidade do ato. Segundo, não fazer o uso de repetições vãs, apenas para esticar a oração. Tanto a oração em oculto, quanto a oração sem repetições vãs são conselhos que evidenciam o zelo de Deus para com o exercício da oração verdadeira, que é a busca da alma do homem pela plena comunhão com Deus, que tudo criou. E na oração que o homem, por iniciativa própria, abre seu coração e se expõe completamente ao olhar divino que se inclina e ouve. É a intencionalidade do ato de orar, algo precioso. Então nós vemos aqui que precisamos evitar a publicidade, orar, né, em voz muito alta, muitas vezes encobrindo os demais que estão orando. Eu já vi isso muitas vezes, né? Em reunião de oração no templo, e aquele irmão, ele ora por cima de todos, né? E se expressa de uma maneira bonita, e fala coisas difíceis, né? Oxalá que seja uma oração verdadeira, que não seja apenas para, né, se amostrar como o Senhor recrimina aqui, né? Não seja uma hipocrisia. Mas não há essa intenção, não precisa disso. Nós precisamos orar coletivamente, né? O Senhor sonda os corações, Ele conhece a necessidade de cada um. E quando a gente ora com um coração sincero, um coração quebrantado, inclusive a palavra de Deus diz que Deus não ouve a pecador, mas se esse pecador, ele é sincero, ele tem um coração quebrantado e humilde, então a esse Deus ouve. Então, essa é a importância da oração, é nós reconhecermos sempre a soberania de Deus, reconhecermos que Ele é maior, que Ele é o nosso Deus e Pai, e que Ele sabe o que é necessário para nós. Não esquecendo de que toda a oração precisa iniciar com adoração a Deus, com louvor, com exaltação, com gratidão. E quando fazemos isso, Deus, Ele ouve as nossas petições. E a questão da publicidade é aquilo que nós já vimos, né, concernente a se posicionar de pé, porque ali nós vemos o Senhor falando que esses homens,
eles tinham prazer em ficar de pé dentro da sinagoga. Eles não perdiam tempo em ajoelhar, não. Eles ficavam de pé mesmo. E aí levantava a voz o mais alto que eles podiam, né? E eu acredito que com isso eles acabavam até atrapalhando, né, os demais irmãos que estavam ali tentando uma comunhão com o Senhor, orando, buscando o Senhor. Não conseguia, muitas vezes, se concentrar na oração, porque aquele irmão estava exagerando na sua oração, na sua maneira de expressar, e atrapalhava os demais irmãos a orar. E quando não, parava nas esquinas, né, das ruas e se postava ali. Então, nós encontramos aqui o modelo, né, não só de como orar, mas também de como se portar diante do Senhor, a maneira correta de como nos apresentarmos diante do Senhor. Então, você quer orar ao Senhor, essa oração ela tem que ser um particular. Tem coisas que nós não podemos falar no meio de muitas pessoas. Então, quando a gente tem um particular com alguém, a gente chama ele num lugar reservado. Companheiro, eu precisava falar com você, um negócio em particular, pode ser agora? Pode. Vem aqui, por favor. Então, você afasta aquela pessoa dos demais. Por quê? Porque aquilo que você vai falar para aquela pessoa, você não quer que outras pessoas tomem conhecimento. Então, o Senhor está dizendo que a nossa oração tem que ser um particular com Deus, né? Então, nesse momento, a gente precisa, né, entrar no nosso aposento, né? E, às vezes, na igreja, por exemplo, orando coletivamente, muitas das vezes nós precisamos usar também dessa tática, dessa técnica, vamos dizer assim, né? Tem coisas que nós não podemos falar em voz alta, porque nós temos gente aqui do lado direito, tem gente aqui do lado esquerdo, tem gente que está no banco da frente, tem gente que está ajoelhado no banco atrás. Então, se eu orar em voz alta e abrir meu coração para falar determinado assunto que só Deus precisa saber, eu posso estar trazendo um problema para mim depois, porque alguém que vai ouvir, às vezes não está nem em comunhão com Deus, né? Está ali ajoelhado por estar, e às vezes prestando atenção no que você está falando, isso pode trazer prejuízo depois. Então, dependendo do que eu tenho para dizer, eu tenho que seguir também o exemplo de Ana, né? Há momentos em que você não pode expressar a sua voz audivelmente, principalmente se você está no meio de um grupo de pessoas. Então, como Ana, você fica só balbuciando ali, mexendo com os lábios. E Deus, que conhece o som do coração, ele entende o que você precisa. E você ali está orando no secreto. Eli estava sentado ali e prestando atenção no que Ana estava fazendo. E aí, como ele não entendeu nada e não ouviu nada, então ele já fez um julgamento precipitado. Até quanto que você vai permanecer nessa embriaguez? Ele achou que ela estava embriagada com vinho. Então ela questionou ele, dizendo, não, eu não estou embriagada, mas estou derramando a minha alma, aleluia, derramando a minha alma diante do Senhor. E o que eu estou conversando com Deus, o Senhor não pode ouvir, ninguém pode ouvir, porque eu estou fazendo isso em particular. Eu estou tendo aqui um particular com meu Deus. Então, dessa forma, irmãos, nós temos a vitória, né? Muitas vezes, nós precisamos orar em línguas. O crente que é batizado com o Espírito Santo, né? E diante da necessidade, você ora em línguas. E o Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis diante do Senhor, vai levar essa mensagem diante do Senhor e você vai ser abençoado. Muitas vezes você tem que orar em silêncio. Como a gente costuma dizer, orar em espírito. Quando a gente ora em espírito, nem o diabo fica sabendo. Ele não consegue ler a tua mente. Viu? E aí você consegue se aproximar diante de Deus, você se alegra, você começa a falar em línguas, né? Você glorifica o nome do Senhor, e o Senhor diz na sua palavra que aqueles que falam em línguas são edificados. Então, ali através daquela palavra, aquele idioma celestial, você fala a Deus, e o Espírito Santo vai intercedendo diante do Senhor, dentro da necessidade que você tem, e você ali é abençoado, você é edificado, e o nome do Senhor é glorificado. Então, não precisa ser uma ladainha. O ponto 3 diz ainda, a oração secreta. Talvez você esteja se perguntando,
Como assim oração secreta? Não estamos nos referindo a uma oração que deve ser feita às escondidas, para que o seu conteúdo não seja ouvido por ninguém e nem inválida seus efeitos. A oração não é secreta por seus argumentos, muito menos por ser algo que cause constrangimento, pelo menos não deveria causar, não é? Ou nos coloca em risco de vida. Houve o caso do profeta Daniel, que foi jogado aos leões por ter orado. A oração é secreta por se tratar de algo muito íntimo e pessoal, uma necessidade nossa de termos um tempo exclusivo para o nosso relacionamento com Deus. Essa oração secreta é aquela que temos com o nosso Deus, movida pelo desejo ardente de termos uma maior intimidade espiritual. Jesus, ao longo de seus dias na terra, viveu muitas vezes a experiência dessa forma de orar. No momento, durante a tarde, em lugares desertos, em um jardim e tantos outros espaços na busca por uma total imersão na prática da oração. Há momentos onde oramos em lugares com muitas pessoas, como em nossas igrejas, e também em reuniões, aniversários e tantos outros, mas também precisamos separar os momentos da oração solitária e secreta, aquela onde há apenas espaço para o cristão e o Deus que nos ama e nos ouve de manhã cedinho, a fim de dedicarmos o nosso dia a Deus, ao final do dia em ação de graça, e sempre em nossos corações forem impulsionados a orarem, atendendo ao chamado do Espírito Santo de Deus. Pense, a oração secreta é uma modalidade que nos permite ficar mais à vontade com o Pai, abrindo os nossos corações sem reserva. Viva diariamente essa experiência. Ponto importante, Jesus deve ser sempre a maior referência para as nossas vidas. Vivendo assim, onde estivermos, estaremos impactando as pessoas com a mensagem viva da cruz. Então, usando o Senhor Jesus e tendo ele sempre como modelo, nós vamos observar que o Senhor Jesus sempre tinha um particular com o Pai. Ele se distanciava dos discípulos e procurava um lugar sós, ali ele orava, e muitas vezes a noite inteira, né? Orava. Outras vezes ele orava junto com os discípulos, mas ele sempre tinha o momento em que ele se afastava dos demais para ter uma comunhão com o Pai, para conversar com o Pai. E da mesma forma, nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Podemos orar junto com milhares de pessoas, como aqui já foi dito pelo comentarista. Podemos orar na nossa igreja, podemos orar no círculo de oração, podemos orar por aniversariante e assim por diante. Mas nós precisamos ter esse tempo de comunhão com Deus a sós. Ali onde nós fechamos a porta do nosso quarto ou de uma sala onde você reserva para ter esta comunhão com Deus, fazer esta ligação com o céu. E ali você pode derramar a sua alma diante do Senhor, chorar na presença do Senhor, ser renovado com o Espírito Santo, receber do Senhor dons espirituais. Você não precisa ter vergonha. Você está diante do Pai e Ele conhece as suas necessidades, conhece a sua fraqueza, Ele conhece as suas virtudes também. E é na oração em secreto, é nesta oração em particular que nós somos revitalizados, nós somos renovados, nós somos revigorados para estar de pé na presença do Senhor e vencer as dificuldades do dia a dia que se apresentam diante de nós. O segundo tópico diz: os principais ensinos da oração do Pai Nosso. Primeiro, uma oração altruísta. A palavra altruísmo não é tão usada em nosso vocabulário, porém tem muito a dizer sobre o significado. Veja, bondade, abnegação, beneficência, desapego, desprendimento, caridade, desinteresse, entrega, generosidade, humanitarismo, longanimidade, renúncia, entre outros sinônimos. Esses sentidos são necessários ao caráter do cristão, comprometidos
com o reino de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar de um modo que evidencia o coletivo, o humanitário e o desprendimento do benefício próprio. Os pronomes utilizados indicam sempre o foco no coletivo e não no individual. Por exemplo, Pai Nosso, venha a nós, o pão nosso, nos dá, perdoa nossas, não nos deixe cair. Jesus, através de sua caminhada diária, mostrava no ministério terreno o valor do altruísmo. Falar em amar é fácil, amar na prática já é outra história. Motivado pelo amor em uma prática altruísta, vemos Jesus diversas vezes abençoando vidas que ninguém queria ajudar. Entre elas, a mulher do fluxo de sangue, conforme Marcos 5, 24 a 34, o paralítico do tanque de Betesda e o cego Bartimeu. Vamos seguir o exemplo de Jesus e viver o altruísmo em nossas vidas, promovendo o bem-estar do nosso próximo. Então, nós vemos aqui que Jesus, dentro desse parâmetro, dentro desta visão, melhor dizendo, o altruísmo, ele abarca tudo aquilo que nós já citamos, que foi citado aqui pelo comentarista. E nós precisamos usar desse altruísmo, melhor dizendo, para que todas as pessoas sejam alcançadas. Nós não podemos ser egoístas e trazer isso para o particular. Senhor, eu quero que tu faça isso para mim. Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, me dá aquilo. Senhor, isso e aquilo outro. Não, nós precisamos orar seguindo esse modelo. Senhor, abençoa o teu povo na terra. Senhor, nos dê. Senhor, nos conceda. Senhor, nos perdoa. Por quê? Nós vemos a oração de Esdras, nós vemos a oração dos profetas do passado, quando eles se derramavam na presença do Senhor, pedindo em favor da nação, né? Eu e a minha casa, a casa do meu pai, pecamos contra ti. Nós pecamos contra ti. Tem misericórdia, nos ajuda. Senhor, muda essa situação. Então, esse é o ponto crucial para a nossa vida de fé, né? E através disso, nós aprendemos que a oração não pode ser um terço, uma ladainha, né? Uma coisa repetitiva, porque ela vai se encaixar no momento circunstancial. Qual é a circunstância do momento que você está vivendo? É dentro dessa circunstância que você vai, né, se dirigir a Deus em oração, trazendo para a presença de Deus a tua necessidade, mas a necessidade coletiva. Por exemplo, nesse período em que nós estamos vivendo a pandemia, estamos aí trancados dentro de nossas casas e vendo aí pelos noticiários centenas e por que não dizer milhares de pessoas morrendo no mundo, qual deve ser a nossa oração? Senhor, me guarda, me protege, Senhor, dessa doença maligna, desse vírus contagioso, tem misericórdia de mim, me ajuda. Não, a oração tem que ser enquadrada dentro do que nós estamos vendo aqui, que o Senhor está nos ensinando hoje. Senhor, nos abençoa, Senhor, nos guarda, Senhor, nos livra, Senhor, protege o teu povo, tem misericórdia do teu povo, ajuda o teu povo, Senhor, tenha misericórdia de nós. Essa é a oração, né? Dentro do modelo que o Senhor está nos apresentando aqui nesta aula. O terceiro ponto é sobre o princípio da reciprocidade. Um outro elemento que nos chama a atenção na oração do Pai Nosso é a incisiva aplicação do princípio da reciprocidade. Veja, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então você vê que sempre está sendo levado ao coletivo, está no plural, né? Mateus capítulo 6, verso 12. Na sequência, o mestre explica que se perdoarmos as ofensas dos homens, o Pai Celestial nos perdoará também. Mas se não perdoarmos aos que nos ofendem, também não seremos perdoados por Deus. Quantas vezes, irmãos,
nós somos ofendidos pelas pessoas, por alguém, e a gente quer juízo sobre aquela pessoa, né? Ficamos nervosos, ficamos magoados, e aí dizem, olha, você me aguarde porque eu vou apertar você que nem se aperta um piolho, vou te matar aqui na unha. E isso não é correto, isso é anticristão, isso é antibíblico. O Senhor diz aqui que nós devemos perdoar os nossos devedores, aqueles que nos ofendem, né? Então, quando a gente aprende isso, a gente não guarda raiva, não guarda rancor, a gente pode até se irritar, ficar nervoso no momento, mas a unção de Deus, a graça de Deus que está sobre a nossa vida, faz com que aquilo seja lavado. E aí, na primeira oração que você fizer, Senhor, tenha misericórdia, sabe, Pai? Perdoa aquela pessoa, perdoa aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa em particular, tem misericórdia. Em teu nome, Senhor, eu perdoo. E não deixe que mágoa venha entrar no meu coração. Me limpa desse veneno, Senhor. Tem misericórdia. E aí, na hora que você cometer uma falha contra alguém, o Senhor vai te perdoar, porque tem que haver essa reciprocidade, né? Se ele também tiver a mesma reciprocidade, ele vai orar por você, pela falha que você cometeu, e o Senhor te perdoa, porque ele está te perdoando, o Senhor te perdoa. Quando você perdoa alguém, o Senhor perdoa ele também. Então, tem que haver essa ligação, esse elo, amém? Precisamos colocar em prática esses ensinamentos todos os dias das nossas vidas. O perdão é uma importante chave para que o Pai Celeste nos abençoe com a sua ação curadora e nos perdoe pelas faltas. Aquilo que desejamos para as nossas vidas, antes precisamos buscar levar a vida dos nossos próximos, sempre. Terceiro, Deus que nos livra do mal. Deus permite que passemos pelas provas e adversidade, porém não nos tenta. Pelo contrário, fortalece-nos a fim de vencermos as tentações. Jesus, no aramaico, buscou enfatizar o sentido passivo do verbo e não o ativo. Ele permite que passemos pelo vale, mas jamais nos deixa só. E sempre estará conosco, se buscarmos em sincera oração. Então, as lutas, elas fazem parte da nossa vida diária. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo em guerra. E quando um soldado está na guerra, ele não tem refresco e nem sombra, né? E nem água fresca, como a gente costuma dizer. Ele tem luta, ele tem calor, ele tem perseguição, ele tem um monte de coisa que vem contra a sua própria vida, a sua própria existência. Então ele tem que ser forte e corajoso, como o Senhor disse a Josué, né? Então, meu amado, nós passamos por lutas, provas, vales, deserto e tantas outras coisas. Mas o que o Senhor está dizendo é que Ele está sempre conosco para nos fortalecer, para nos ajudar a vencer as provas. Muitas vezes o Senhor não nos tira da prova, mas Ele nos dá condições de vencer, nos dá graça, sabedoria para administrar a situação e o problema. O que nós não podemos deixar de fazer é de adorar o Senhor e agradecer a Ele por tudo o que Ele está fazendo por nós. O terceiro tópico vem falar sobre a glória e o poder que pertencem a Deus. Em primeiro lugar, Deus, como já vimos, a oração modelo apresentada por Jesus traz 6 pedidos, 3 contemplando a Deus e 3 relacionados a nossas necessidades pessoais. Porém, todos os 6 são pedidos feitos ao Pai, soberano, e revelam uma questão importante. Em primeiro lugar, sempre Deus. Os primeiros 3 tópicos da oração contemplam a santidade e a vontade de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Esta deve ser sempre a nossa maior preocupação. Buscar a Deus e glorificá-lo em todos os momentos das nossas vidas, cumprindo seus propósitos e servindo. Devemos ter vidas santificadas, permitindo-nos sermos usados pelo Espírito para promovermos o reino, deixando que a vontade do Pai se cumpra plenamente em nossa existência. Também os pedidos relacionados às nossas necessidades pessoais colocam Deus como quem age e provê
o milagre diário da vida. O pão nosso, as nossas dívidas, livrar-nos do mal, são petições dirigidas ao Pai e expressões de dependência satisfeita pela presença divina em nossas vidas. Permitamos sempre que Deus ocupe o lugar de primazia em nossas vidas e, consequentemente, as demais coisas nos serão acrescentadas no tempo certo, segundo a vontade divina. Mateus capítulo 6, 33. Então nós vemos aqui que quando Deus se torna o primeiro em nossas vidas, nossa vida ela é mudada, é transformada e nós passamos a trabalhar no coletivo e não no individualismo. Precisamos deixar o egoísmo de lado e saber que somos membros do corpo de Cristo, somos irmãos em Cristo, somos filhos do nosso Deus que nos recebeu, né, como filhos adotivos, pois todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Isso é muito importante, reconhecermos que nós precisamos orar, agradecer a Deus, adorar a Ele, glorificar o seu nome e, após isso, colocarmos toda a igreja do Senhor debaixo das mãos do Senhor, pedindo a Ele que venha, né, trazer aquilo que é necessário, não só para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento espiritual, mas também para o desenvolvimento material da igreja. Porque vivemos num mundo corrompido, aonde, sem a ajuda de Deus, jamais poderemos vencer. Mas louvado seja o nome do Senhor, que temos aqui o auxílio, a ajuda e o companheirismo do Espírito Santo que está conosco. E como disse Jesus, ele ficará convosco para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto fala, santificado seja o teu nome. Então vem falar sobre esta santificação que precisamos devotar a Deus. Quando Jesus iniciou a oração, as seguintes palavras foram proferidas: Pai nosso, que estás no céu, nos céus, aqui está no plural, santificado seja o teu nome. Essa expressão revela uma impressionante profundidade, já que na língua hebraica o nome revela muito acerca do seu possuidor. Quando falamos santificado seja o teu nome, estamos nos comprometendo com a ação de santificação do nome precioso do Pai nosso. Há apenas uma forma coerente e respeitosa de proferirmos essas palavras, vivendo-as em nossas próprias histórias de vida. Ou seja, oramos ao Senhor pedindo a Ele que nos santifique na verdade, né? Santifica-nos, Senhor, na verdade. A tua palavra é a verdade. E quando nós estamos inseridos na verdade, que é a palavra de Deus, então nós temos condições de, da mesma forma, dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O outro ponto fala aqui, é chegado o reino. O reino de Deus é a demonstração ou a demonstração do poder divino em ação. Aqui os dois aspectos do reino podem ser observados: a dimensão presente e a futura. Quando refletimos acerca do aspecto presente, vemos que o reino se manifesta onde quer que Deus seja adorado e seguido. Já no aspecto futuro, o reino será completo quando Cristo voltar. É importante destacarmos que somente Deus pode estabelecer o seu reino. A nós cabe a tarefa de nos colocarmos sob a direção divina para anunciá-lo ao mundo. Nossas orações devem focar nas duas dimensões do reino de Deus, tanto no nosso cotidiano, quanto também no futuro. Devemos orar para que o reino de Deus venha a se manifestar diante de todos os homens. À medida que a igreja avança em sua missão, o reino de Deus se faz presente, promovendo a justiça e a ação do Espírito Santo sobre o seu povo para destruir as obras do inimigo, curar os doentes e anunciar a salvação dos perdidos. Também é nosso dever orar constantemente para que Cristo volte e, numa total manifestação da glória de Deus e do seu poder, estabeleça no tempo certo o reino de Deus por toda a eternidade. Então nós vemos aqui, né, que a nossa preocupação como igreja na terra é o desenvolvimento do reino de Deus. E aqui existe dois compromissos: o reino físico, né, a implantação do reino de Deus na terra, e a implantação do reino espiritual,
né, que vai acontecer quando o Senhor Jesus implantar o seu reino milenial na terra. Tanto um como o outro pertencem exclusivamente a Deus, a concretização. Porém, como igreja, como servo de Cristo, nós temos o dever de evangelizar e de apresentar este reino aos homens, à humanidade de um modo geral. Aceite ou não aceite eles, né? Ouçam ou deixe de ouvir a palavra, mas é o dever da igreja não ficar apenas inserido dentro de quatro paredes, mas que essa igreja saia para fora e leve o evangelho bem alto em bom som, utilizando inclusive hoje todos os meios de comunicação que temos ao nosso alcance, para que todos e em todos os cantos da terra possam ser alcançados por essa palavra gloriosa. Se eles aceitarem, com certeza será uma alegria e um gozo especial para Deus e para a igreja em si. Mas se não aceitarem, como diz a palavra de Deus, estaremos livres do sangue dessas pessoas que ouviram o evangelho, mas não se decidiram pelo Senhor. Portanto, nós queremos louvar a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de poder estar mais uma vez aqui com os irmãos, falando sobre esse tema tão importante acerca da oração. Pastor Elias, muito obrigado por essa aula maravilhosa. Tenho certeza que tocou no seu coração aí, que está assistindo a gente agora. E se essa aula de hoje tocou na sua vida, se essa revista que nós estamos estudando tem tocado a sua vida, eu gostaria que você desse um like nesse vídeo para que a gente saiba que você está gostando e acompanhando os nossos vídeos. Gente, vocês não fazem ideia do quanto nós ficamos felizes todas as vezes que você vem aqui e assiste um vídeo do nosso canal. Nós ficamos felizes porque nós sabemos que Deus está tocando no seu coração e que você está aprendendo mais sobre a palavra de Deus. E quando você está aprendendo a palavra de Deus, não apenas você está crescendo, mas todo o reino de Deus está crescendo na terra. Toda a igreja ganha quando um líder, quando um pastor se dispõe a aprender mais sobre a palavra de Deus. E se você quiser continuar crescendo nessa sua caminhada em conhecer a Deus, eu gostaria que você clicasse agora em uma das playlists que estão aparecendo aqui na tela, onde você vai ter acesso a vários outros vídeos que vão te ajudar nessa sua caminhada. Eu te vejo no próximo vídeo.